Bem-vindos ao Doc Terror Histórias de Ninar, o refúgio noturno para aqueles que buscam uma dose arrepiante de narrativas para embalar o sono. Sou Lu, seu narrador de mistérios, lendas e segredos ocultos. Neste canal, mergulharemos nas sombras do passado, explorando o intrigante encontro entre o místico e o macabro. Hoje, vamos desvendar as origens obscuras por trás de celebrações que se transformaram em tradições inocentes. Preparem-se para adentrar um mundo onde o terror se entrelaça com a história, pois exploraremos como festivais pagãos de inverno deram origem a uma das celebrações mais adoradas e enigmáticas da atualidade, o Natal. Desvendaremos os rituais esquecidos, os sacrifícios condenados pela Igreja e os mistérios ocultos por trás dos festivais de inverno que, ao longo dos séculos, moldaram as tradições que conhecemos hoje. Não se enganem, pois estas não são apenas histórias para ninar, mas relatos que sussurram segredos enquanto a lua ilumina a noite. Então apaguem as luzes, ajustem seus fones de ouvido e preparem-se para adormecer em um universo de terror histórico, onde as sombras do passado ganham vida. Sejam bem-vindos ao Doc Terror Histórias de Ninar. O Natal tem raízes em uma tradição pagã que remonta a festivais de inverno celebrados por diferentes culturas ao longo da história. Uma dessas festividades é o Sol Invictus, ou Nascimento do Sol Invicto, celebrado no Império Romano durante o solstício de inverno por volta de 25 de dezembro. Os festivais de inverno eram marcados por celebrações que buscavam afastar a escuridão e celebrar a renovação da vida. O imperador romano Aureliano instituiu o culto ao Sol Invictus no século III d.C. E a data de 25 de dezembro foi escolhida simbolicamente como o dia do renascimento do Sol após o solstício de inverno. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, os líderes da Igreja perceberam a oportunidade de cristianizar as celebrações existentes, incorporando elementos do cristianismo aos festivais pagãos para facilitar a conversão das pessoas. O nascimento de Jesus foi associado ao solstício de inverno e à celebração do Sol Invictus. A escolha de 25 de dezembro como a data do Natal não está fundamentada em evidências históricas sólidas que comprovem que Jesus nasceu nesse dia. De fato, os relatos bíblicos sobre o nascimento de Jesus são vagos sobre a data específica. A Bíblia não menciona o mês nem o dia exato do nascimento de Jesus. A representação visual de Jesus, muitas vezes associada à imagem do Sol Invictus, serviu como uma estratégia para atrair os pagãos para o cristianismo. Ao incorporar elementos familiares aos festivais pagãos, os líderes cristãos buscaram tornar a nova fé mais aceitável e familiar para as pessoas. Portanto, a celebração do Natal como conhecemos hoje tem suas raízes em tradições pagãs adaptadas e incorporadas pela Igreja cristã ao longo dos séculos. A escolha da data e a adoção de certos símbolos foram estratégias para facilitar a conversão e consolidar a influência do cristianismo nas celebrações de inverno. Os rituais associados aos festivais pagãos de inverno, como o Sol Invictus, apresentavam uma variedade intrigante e eram moldados pelas tradições culturais específicas de cada sociedade. Entre essas práticas, destacavam-se os rituais de sacrifícios, nos quais animais e, em alguns casos até mesmo seres humanos, eram oferecidos aos deuses como uma tentativa de apaziguar ou conquistar seu favor divino. Essas cerimônias variavam consideravelmente de uma cultura para outra, revelando a diversidade de crenças e costumes. As celebrações ocorriam principalmente em templos pagãos e locais considerados sagrados, onde a atmosfera festiva era enriquecida por decorações elaboradas. Nessas ocasiões, as pessoas participavam de danças, cânticos e rituais específicos relacionados ao culto do sol ou a outras divindades associadas ao festival. O simbolismo solar desempenhava um papel central nos festivais de inverno, conectando-se intimamente ao solstício de inverno. Essas celebrações eram marcadas por representações visuais de deidades solares, simbolizando a busca pela luz e renovação durante os dias mais curtos e escuros do ano.
Além disso, os festivais muitas vezes incluíam banquetes comunitários, nos quais as pessoas se reuniam para compartilhar refeições festivas. Esses eventos não apenas promoviam o senso de comunidade, mas também simbolizavam a abundância e a partilha, elementos essenciais para enfrentar os rigores do inverno. Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, a Igreja cristã condenou várias práticas pagãs associadas a esses festivais, especialmente os rituais de sacrifícios, considerados idolatria. À medida que o cristianismo se consolidava como a religião dominante, os líderes da Igreja buscaram substituir essas práticas por celebrações cristãs, estratégia que contribuiu para a adaptação dos festivais pagãos no contexto cristão. É fundamental notar que a compreensão detalhada desses rituais pagãos pode variar devido à diversidade de práticas ao longo do tempo e em diferentes culturas. As informações disponíveis oferecem insights fascinantes sobre a interseção entre tradições antigas e a evolução das celebrações ao longo da história. Na antiguidade, diversos deuses pagãos eram idolatrados em diferentes culturas e regiões durante os festivais de inverno, além da adoração ao Sol. O Sol era frequentemente associado a divindades solares, mas havia uma ampla variedade de outras entidades veneradas em contextos religiosos. Na mitologia romana, por exemplo, havia o deus Sol Invictus, cujo culto estava relacionado ao Sol e que era celebrado durante o solstício de inverno. No entanto, outras divindades também desempenhavam papéis importantes. Em culturas celtas, o deus Cernunnos, associado à natureza, caça e fertilidade, era venerado em festivais pagãos. Já na mitologia nórdica, durante o Yule, um festival de inverno, os deuses como Odin, Thor e Frey eram homenageados. Cada povo e região tinha suas próprias divindades, muitas vezes conectadas a aspectos da natureza, ciclos agrícolas e elementos específicos da cultura local. Portanto, a adoração durante os festivais de inverno não se limitava apenas ao culto solar, abrangendo uma ampla gama de divindades pagãs que refletiam as crenças e tradições específicas de cada comunidade. Uma das culturas antigas conhecidas por praticar sacrifícios humanos era a civilização asteca, que floresceu no México Central entre os séculos XIV e XVI. Os astecas realizavam rituais complexos e cerimônias religiosas, muitas vezes envolvendo a oferta de sacrifícios humanos como parte integrante de suas crenças e práticas religiosas. O Templo Maior, localizado na capital asteca de Tenochtitlan, onde agora está localizada a Cidade do México, era o centro cerimonial onde ocorriam muitos desses rituais. Os astecas acreditavam que oferecer sacrifícios humanos aos deuses era necessário para manter o equilíbrio cósmico e garantir a continuidade do mundo. Os cativos de guerra, frequentemente obtidos por meio de conquistas militares, eram selecionados como vítimas para os sacrifícios. As cerimônias podiam envolver diferentes métodos, como a extração do coração da vítima, muitas vezes diante de uma estátua da divindade guerreira Huitzilopochtli. O sangue era considerado uma oferenda vital aos deuses. Essas práticas foram um dos fatores que levaram à visão negativa dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés, que chegaram ao México no início do século XVI. A rejeição dos sacrifícios humanos foi usada como justificativa para a imposição do cristianismo e a destruição de muitos elementos da cultura asteca pelos colonizadores espanhóis. À medida que exploramos a intrincada tapeçaria dos festivais de inverno, desde as suas raízes pagãs até a influência cristã posterior, somos levados a reflexões sobre a complexidade da história e das tradições que moldam nossas celebrações. Independente da veracidade da data de nascimento de Jesus, reconhecemos que ele é proclamado como o Senhor dos Senhores, o Salvador que oferece o caminho para a vida eterna. As origens do Natal, enraizadas nos festivais pagãos de inverno, nos conduzem a uma compreensão mais profunda das estratégias de assimilação empregadas pela Igreja cristã ao longo dos séculos. A escolha da data, a incorporação de símbolos familiares
e a adaptação de rituais foram meios pelos quais a mensagem cristã buscava transcender as barreiras culturais, almejando alcançar corações e mentes. Ao discutir os rituais associados a esses festivais pagãos, especialmente os sacrifícios e as práticas condenadas pela Igreja, percebemos a complexidade e diversidade das crenças antigas. Os banquetes comunitários, as celebrações nos templos e os simbolismos solares demonstram a riqueza cultural e a busca humana por significado, mesmo em meio a tradições que podem parecer estranhas ou incompreensíveis aos olhos modernos. A condenação pela Igreja cristã a certas práticas pagãs, particularmente os sacrifícios, ilustra o conflito entre as antigas tradições e os ensinamentos cristãos. Este choque de crenças foi uma parte integral da transição de uma era pagã para uma era cristã, marcando uma mudança significativa na forma como as sociedades compreendiam e praticavam sua espiritualidade. Contudo, ao considerarmos essas complexidades históricas, é crucial voltar nosso olhar para a mensagem central do cristianismo. Independentemente das controvérsias sobre a data exata do nascimento de Jesus, a importância da celebração do Natal transcende as disputas cronológicas. É um momento de honra e reverência àquele que ensinou valores fundamentais que ressoam através dos séculos: amor ao próximo, temor e honra a Deus. O Natal emerge como o dia mais significativo do ano para os cristãos, marcando a vitória sobre o pecado e a libertação do jugo da iniquidade. É uma celebração da herança da vida eterna, conquistada por meio de Cristo, o caminho único e redentor que nos conduz a Deus. Este período festivo não apenas comemora o nascimento de Jesus, mas celebra a esperança, a reconciliação e a promessa da vida eterna para todos que aceitam o caminho que ele oferece. Assim, independentemente das incertezas sobre as origens e práticas dos festivais de inverno, o Natal permanece como um farol de luz espiritual. É um convite à reflexão sobre o significado mais profundo dessa temporada, lembrando-nos de que o verdadeiro presente do Natal é a redenção e a vida eterna que encontramos em Cristo. Portanto, enquanto mergulhamos nas histórias e rituais que moldaram o Natal ao longo dos séculos, que possamos, acima de tudo, lembrar e viver os ensinamentos de amor, compaixão e fé transmitidos por Jesus. Que o Natal seja um lembrete constante de que, em meio às complexidades da história, a mensagem de esperança e salvação perdura, guiando-nos pelo único caminho que nos leva à presença de Deus. Que o amor ao próximo, o temor e a honra a Deus sejam as luzes que iluminam nossos corações, não apenas nesta época festiva, mas ao longo de todo o ano. E assim encerramos mais um capítulo sombrio nesta jornada, pelo passado enigmático no DOC Terror Histórias de Ninar. Espero que esses relatos arrepiantes tenham lançado sombras intrigantes sobre a sua imaginação antes de se entregarem ao sono. Antes de nos despedirmos, uma última reflexão. E se ao apagar das luzes nos deparássemos com os resquícios dos antigos rituais pagãos, com os ecos das celebrações de inverno que moldaram as tradições que persistem até hoje? Será que ousaríamos olhar além do visível, desafiando o desconhecido que se esconde nas sombras? Lembrem-se, mesmo quando as luzes se extinguem, nem tudo é o que parece. Assim como os festivais de inverno foram transformados ao longo dos séculos, nossos próprios medos e mistérios também podem ser redefinidos pelo entendimento e pela coragem. Que, ao fecharmos os olhos nesta noite, possamos enfrentar os fantasmas do passado com a certeza de que, independentemente das origens do Natal ou das antigas tradições pagãs, há uma luz que prevalece sobre as trevas. Que nossos sonhos sejam guiados pela esperança e que o desconhecido se torne uma jornada de descoberta. Que, ao fecharmos os olhos nesta noite, possamos enfrentar os fantasmas do passado com a certeza de que, independentemente das origens do Natal ou das antigas tradições pagãs, há uma luz que prevalece sobre as trevas. Que nossos sonhos sejam guiados pela esperança e que o desconhecido se torne uma jornada de descoberta, não um pesadelo. Até a próxima noite, corajosos ouvintes.
Boa noite e que as estrelas conduzam seus sonhos a terras onde o mistério se transforma em magia. Antes de nos despedirmos, uma última provocação. Ei, crianças, vocês olharam embaixo da cama? Lembrem-se, nem tudo é o que parece quando as luzes se apagam. Até a próxima noite, corajosos ouvintes.